Olá a todos, meu nome é Alice Guimarães e eu vou apresentar o trabalho sobre propagação vegetativa de lúpulo através de estaquia de diferentes segmentos da planta. O trabalho é dividido da seguinte maneira: introdução, materiais e métodos, resultados e discussão, considerações finais e as referências. Bem, o lúpulo é uma cultura de grande importância comercial, porque os cones que o lúpulo produz contêm as principais substâncias responsáveis pelo aroma e pelo amargor da cerveja. Portanto, são de grande importância na produção cervejeira. E a propagação vegetativa para obtenção de mudas comerciais, na maior parte das vezes é feita por macropropagação, cortes cortes caulinários ou de rizomas, ou por micropropagação. E o sucesso dessa propagação vegetativa depende de diversos fatores, tais como o diâmetro e o comprimento da estaca, a posição do corte e também o substrato que for utilizado, bem como possíveis reguladores de crescimento. No entanto, cada cultivar de lúpulo responde de forma diferente a cada tipo de propagação. Portanto, esse trabalho buscou identificar quais tipos de cortes de estacas são mais apropriados para a variedade Cascade, que foi utilizada no estudo. E os tipos de corte utilizados foram cortes de ramos espessos, cortes de ramos mais finos e cortes de pecíolos. E foram feitos os cálculos da porcentagem de brotação e índice de velocidade de brotação para cada um dos tratamentos. Bom, como já foi mencionado, a cultivar Cascade, que foi utilizada no experimento, e as plantas foram cortadas em segmentos de aproximadamente 8 centímetros. Cada um desses segmentos se tornou uma estaca, né? E cada um deles continha um nó que tinha potencial de brotação. Além disso, o tratamento dos pecíolos foi feito removendo a folha da planta mãe, com cuidado de manter intacto o pecíolo da planta para utilizá-lo como estaca. No caso dos ramos espessos e finos, eles foram inseridos na coluna de terra, nas bandejas de isopor, até a altura do nó, e a área foliar de cada um dessas estacas foi reduzida a aproximadamente 1/3 para evitar desidratação e ainda assim manter a atividade fotossintética enquanto a estaca enraizava. Foram utilizadas bandejas de isopor de 200 células cada, e cada bandeja foi dividida ao meio. Dentre essa metade, as estacas foram colocadas em regime alternado, cobrindo aproximadamente 50% de metade de cada bandeja para cada tratamento. Foi feita a manutenção da irrigação diariamente, mantendo a capacidade de campo. A análise de brotação foi feita também diariamente, só que iniciando aos 14 dias após a realização da estaquia. A partir do 14º dia até o 27º, que foi o final do experimento. Foi feito o cálculo da porcentagem de brotação, de acordo com as regras de análise de semente, e foi feito o cálculo do índice de velocidade de brotação numa adaptação do índice de velocidade de germinação de Maguire, segundo a equação abaixo, em que B é o número de estacas brotadas em cada dia de contagem, né, dia 1, dia 2 até o dia N, e N é o número de dias transcorridos em cada contagem. O experimento foi conduzido entre agosto e setembro, que equivale ao período de inverno no hemisfério sul, e os dados meteorológicos foram coletados da Estação Meteorológica de Niterói no site do INMET. Esses foram os dados coletados meteorológicos às 8 horas da manhã, durante todos os dias de experimento, e com eles a gente pode verificar que a temperatura nesse horário do dia se manteve constante em torno de 20 graus durante todo o período analisado, e a umidade relativa variou aproximadamente de 60% a 90%. A figura 2 indica de qual segmento da planta-mãe foram extraídos
as estacas utilizadas para cada tipo de tratamento. Então, a figura 2A mostra os trechos mais próximos do caule da planta, que foram extraídas as estacas de ramos espessos. A figura 2B mostra os trechos mais aéreos, mais distantes da base da planta, de onde foram extraídas as estacas para os ramos mais finos, tratamento de ramos finos. E a figura 2C identifica onde foram extraídos os pecíolos das plantas, né? De folhas, mantendo sempre intacta a parte do pecíolo e mantendo 1/3 da folha. A figura 3 mostra uma semana antes do final do experimento como estava o desenvolvimento das estacas. E por ela já dá para perceber que na figura 3A, onde estão as estacas de ramos espessos, já existia, né, uma dominância na brotação das estacas, seguidas pelos ramos finos, que são a parte superior da figura 3B, enquanto que o tratamento de pecíolos não apresentava nenhuma brotação. Ao final do experimento, essa dominância dos ramos espessos se torna ainda mais clara. A gente consegue identificar que houve uma porcentagem de brotação total de 62% nos ramos espessos, enquanto que os ramos finos tiveram 42% de brotação, e os pecíolos não houve porcentagem de brotação. Já o índice de velocidade de brotação, calculado de acordo com a equação apresentada anteriormente, foi de 3,44 para os ramos espessos, seguido de 2,12 para os ramos finos. No entanto, apesar dos pecíolos não terem apresentado nenhum tipo de brotação aérea, foi possível identificar, ao final do experimento, que algumas das estacas de pecíolos estavam enraizando. Então, elas não apresentaram desenvolvimento aéreo durante o período, mas houve enraizamento. A partir desses dados, a gente pode concluir que o tipo de estaca utilizado influenciou na porcentagem de brotação e no índice de velocidade de brotação das plantas de lúpulo, tendo sido as plantas de ramos espessos mais eficientes para o crescimento vegetativo. E esse resultado ele pode ser atribuído a fatores fisiológicos das plantas. De acordo com dados da literatura, estacas com maiores diâmetros apresentam maior reserva de nutrientes e são menos suscetíveis à perda de água por desidratação. Isso contribui para que a planta tenha mais estabilidade e segurança durante o enraizamento da estaca. E no caso do pecíolo, o resultado negativo pode se dever à falta de estruturas especializadas para enraizamento, já que o pecíolo é essencialmente uma estrutura com função primária de suporte da lâmina foliar, com baixa capacidade de geração de raízes. Portanto, a gente consegue concluir, ao final do estudo, que os ramos espessos obtiveram melhor performance de brotação, tanto na porcentagem de brotação quanto no índice de velocidade de brotação, seguidos pelos ramos finos. E do contrário, os pecíolos não brotaram, nenhum deles, provavelmente por conta da falta de estruturas de enraizamento especializadas. Ou seja, dentre os tratamentos utilizados, os ramos espessos foram considerados mais eficientes para a propagação vegetativa de lúpulo e os pecíolos não foram recomendados para esse propósito, dentro das condições do estudo avaliadas. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.